Alerta: febre amarela volta a preocupar brasiliense. A doença matou mais de 30 pessoas em Minas Gerais nas últimas semanas. Racionamento continua e Caesb afirma que armazenamento de água pode aumentar ainda mais o consumo. Falta tudo. Posto de saúde em Ceilândia não tem remédios, telefone nem internet. Notícias da terça-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A febre amarela voltou a assustar os brasileiros depois que mais de 40 pessoas morreram em Minas Gerais. A orientação do governo é que a população tome a vacina que é oferecida na rede pública. Em 2016, nenhum caso da doença foi confirmado aqui no DF, mas é importante a imunização contra o vírus, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Cacai teve febre amarela em 2000, ano em que houve um surto da doença no Brasil. Ele foi contaminado quando estava tirando férias na Chapada dos Veadeiros. O músico não tinha tomado a vacina. Sofreu 6 dias com muita dor, febre e até delírios, quando finalmente foi diagnosticado e tratado. Eu não era imunizado e não me preocupei com isso. Depois eu fiquei sabendo que houve ainda 2 casos em São Jorge. Eu estava em Cavalcante, então teve mais 2 casos em São Jorge e uma dessas pessoas acabou vindo a óbito e eu até o conhecia, mas graças a Deus nada de pior aconteceu comigo. Naquele mesmo ano foram registrados 40 casos da doença no DF, mas nos últimos 10 anos foram confirmados apenas 18 casos. Só que a febre amarela voltou a causar preocupação no país. Em Minas Gerais, a doença matou mais de 30 pessoas nas últimas semanas. Por isso, a Secretaria de Saúde do DF alerta a população sobre a importância da vacina, que é oferecida desde 1980 na capital. Em média, são aplicadas até 20 mil doses por mês. E se a pessoa já tomou 2 doses na vida, não precisa mais tomar nenhuma. A recomendação agora é que eu tome uma dose e outra depois de 10 anos, se eu tiver mais de 5 anos. As crianças no Distrito Federal já são imunizadas aos 9 meses de idade e depois aos 4 anos de idade. Para ser considerada imunizada, a pessoa tem que ter tomado pelo menos 2 doses ao longo da vida. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não há motivo para pânico. Mesmo que, eventualmente, o vírus esteja em circulação no DF, a vacina faz parte da rotina da população, diferentemente de outras regiões do país. A região centro-oeste, especialmente o Distrito Federal, é considerada uma região em que há circulação do vírus da febre amarela. Então, por isso, a recomendação de imunização contra a febre amarela ela é praticamente universal. A realidade de Minas Gerais e de São Paulo é diferente da realidade do Distrito Federal, em que a população já tem uma proporção de imunizados muito maior do que outros estados. Crise na saúde. Pacientes denunciam que o centro número 10, em Ceilândia Sul, está sem medicamento e sem telefone. Por isso, não há como agendar consultas e exames. A população não sabe mais a quem recorrer. Veja. Os pacientes que foram ao Centro de Saúde 10 em Ceilândia Sul, em busca de remédios, saíram frustrados. Mais uma vez, desde agosto que eu venho tentando, eu passei mal, fui parar no hospital de base, fiquei internada 12 dias por falta do remédio do coração. Não tem, vocês estão vendo, eu estou mostrando a receita, minha mão está desocupada, porque não tem remédio. Além da falta de medicação, a unidade de saúde está sem telefone e sem internet. A marcação de consultas e exames está comprometida. Foi antes do Natal que eu vim fazer os exames para marcar isso aqui, ó. Porque eu estou sentindo uma dor aqui, ó. Aí passa por aqui, desce aqui. A perna eu não estou aguentando mexer, movimentar direito, andar, porque esse joelho aqui não presta mais. E aí tá assim, mas então, e aqui você vem pegar remédio aqui, não tem não. Antônia precisa tirar os pinos do joelho
e não consegue médico para realizar a cirurgia. Eu preciso dele para marcar essa cirurgia aqui, retornar essa cirurgia para tirar esse espino do joelho que está me incomodando e machucando. O governo não está olhando pela a população, ele não está olhando pela nossa necessidade. Este servidor do centro de saúde diz que os funcionários trabalham sob risco, porque muitos pacientes reagem de forma agressiva quando descobrem que vão ficar sem remédios e sem atendimento. O que é que eu estou fazendo aqui? O governo me paga e eu tenho que vir dar satisfação à sociedade. Estou lá desde 7 horas atendendo, entendeu? Muitas vezes chega o bipolar, reclama, quer brigar com você, que paga meu salário. Eu não sei se é atraso do próprio fornecedor ou se é erro do governo, né? A Secretaria de Saúde informou que os cortes nos serviços de telefonia na rede pública de saúde começaram há aproximadamente 6 meses por falta de pagamento. A dívida com a operadora chega a 28 milhões de reais. Em vez de pagar o débito, a Secretaria informou ainda que vai fechar um contrato emergencial para restabelecer o serviço. Enquanto isso, os pacientes já chegaram ao limite da paciência. Como que você se sente? Sei lá, humilhada. Humilhada e muito. E revoltada. Revoltada porque a gente olha, não vê ninguém capacitado para administrar. Humilhação e revolta são sentimentos que grande parte dos pacientes da rede pública de saúde, infelizmente, são obrigados a sentir diante dessa situação. A Secretaria de Saúde confirmou que os medicamentos continuam em falta, mas todos com processo de compra em andamento. Em relação aos telefones, a Secretaria disse que as contas ainda não foram pagas, mas que as providências já foram tomadas para regularizar a situação. Agentes penitenciários de vários estados fizeram uma manifestação hoje na Esplanada dos Ministérios. Eles querem ser reconhecidos como parte da segurança pública. Vestidos de preto, com faixas e cartazes em mãos, os agentes penitenciários se reuniram em frente ao Museu Nacional e fizeram uma passeata na Esplanada dos Ministérios. Eles pedem que a função seja oficialmente reconhecida como parte da segurança pública e reivindicam ainda a retirada da categoria da reforma previdenciária e a contratação de novos agentes. Os manifestantes também querem participar das discussões sobre o sistema penitenciário no país, junto ao ministro da Justiça. O agente penitenciário é a solução para a crise porque é quem está lidando todos os dias na ponta com os apenados. Os agentes penitenciários têm que escutar sobre as mazelas, sobre a superlotação, quais as medidas que os agentes sugerem para acabar essa mazela que está acontecendo no sistema penitenciário brasileiro e o governo não vem escutando. Os agentes aproveitaram para reclamar das condições de trabalho no dia a dia. Com tantas rebeliões, eles se sentem cada vez mais inseguros e afirmam que os presídios estão em situação precária. A cadeia nem sempre tem o material de higiene para fornecer para o preso. As celas são muito sujas, são 25 homens fumando dentro de uma cela e você é obrigado a entrar nessa cela todos os dias para fazer revista dessas celas, verificar a estrutura. Hoje são 1.500 agentes penitenciários em Brasília para mais de 7 mil detentos. Em dezembro de 2014, mais de 900 pessoas passaram no concurso para agente penitenciário e ainda não foram convocadas. Os candidatos garantem que eles são parte da solução para o problema vivido em todo o país. Nós temos um sistema penitenciário abertamente necessitando, né? É visível no Brasil inteiro a situação e temos um governo tratando os candidatos com descaso. Nós somos uma solução, uma das soluções que o sistema penitenciário precisa, né? Então que o governo realmente dê celeridade ao nosso concurso para que a gente tente solucionar a atual situação. Parentes e amigos do motociclista que morreu depois de um acidente em Samambaia fizeram um protesto esta manhã. Eles estão inconformados com a liberação do motorista que matou Gleidson Barros, de 31 anos, na madrugada do último sábado. As imagens da batida foram registradas por um comércio da região. A cena é rápida. Flagra o momento exato em que o carro atinge a moto. Veja mais uma vez. Agora, de outro ângulo, dá para ver que o carro chegou a atingir o ferro e a placa do posto de gasolina. As marcas dos pneus do carro
ainda estão no local e dão ideia de como Gleidson da Costa e William de Oliveira, que estavam na moto, foram arrastados. As imagens são do circuito de segurança de um comércio localizado na QR-122, na Avenida Leste, em Samambaia Sul. Eu acho que falta um pouco de sinalização, né? E no caso, eu acho que colocando uma barreira eletrônica já seria bastante eficiente mesmo. Gleidson morreu aos 31 anos. A família dele está no Maranhão, onde será o enterro. O William, de 27 anos, que estava na garupa da moto, ainda está em recuperação. A revolta da família e dos amigos é que o motorista estava bêbado, mas foi liberado. O passageiro da moto teve fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. Por causa dos pontos na boca, não consegue falar, mas espera que o motorista seja penalizado. O primo dele denuncia que a delegada que investiga o caso não ouviu as testemunhas e afirma que o motorista não teria prestado socorro. Ela colocou lá no boletim de ocorrência que o rapaz tinha prestado socorro, sendo que as testemunhas, ela foi contra as testemunhas, porque as testemunhas falaram que ele não prestou socorro, que ele ia sair do local, só não saiu do local por causa do pneu que estourou. Apesar do primo do motociclista morto afirmar que faltou ajuda, em nota a Polícia Civil informou que o motorista se apresentou por vontade própria e prestou socorro, impedindo a prisão em flagrante. Termina amanhã o prazo para os pais confirmarem a matrícula dos filhos na rede pública de ensino. Para atender à procura, que dobrou, foram abertas 500 turmas. Isso porque, com a crise, muitos pais tiveram que tirar os filhos das escolas particulares. Em 2016, a crise econômica atingiu o bolso dos brasilienses. O desemprego subiu e os preços também, inclusive das escolas. Algumas instituições tiveram reajuste de até 20%. O material escolar também aumentou cerca de 10%. E não teve jeito, muitos pais decidiram tirar os filhos de escolas particulares. No total, aproximadamente 12 mil estudantes vão migrar para a rede pública do DF. Primeiramente, devido à crise, né? A crise não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil como um todo. Algumas escolas privadas também grandes no Distrito Federal fecharam suas portas no ano de 2017. Além disso, a gente tem escolas públicas aí de qualidade, extrema qualidade, que a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, os pais começaram a buscar essas escolas. Foi o caso da Silvana, que matriculou 2 dos 4 filhos em escolas públicas de Sobradinho. Meu esposo, ele começou a pagar as mensalidades, mas aí depois foi ficando um pouco apertado, né? Devido à situação do país, a situação econômica do país. Então, realmente, a gente verificou que já teria que partir para uma escola pública. A Secretaria de Educação afirmou que esse aumento de 108% de novos alunos em comparação ao ano passado já era esperado. A promessa é que todos esses estudantes serão atendidos. Não vai ter impacto em número de estudantes em sala de aula, então a gente continua atendendo as salas de aula com sua capacidade estabelecida na legislação. O que nós fizemos foi ampliar a oferta em algumas escolas, principalmente aqui no plano piloto, assim atendendo 100% da demanda da educação básica. E a Silvana não perdeu tempo e fez logo a pré-matrícula dos filhos em outubro e não teve dificuldades para encontrar vagas. Eu acredito que possa qualificar meus filhos, né, do que eles precisam, né, atender a necessidade que eles precisam. O caçula da dona de casa compreendeu a troca. Para ele, o importante é seguir estudando. Por causa dessa crise do Brasil aí também está complicado. Como a gente tem internet hoje, a gente pode falar com todo mundo, mas, assim, estudar com seus amigos, assim, que você realmente conhece, é sempre bom, né? Quem perdeu o prazo do telematrícula ainda tem a possibilidade de conseguir vagas remanescentes. Nesse caso, deve procurar a escola ou a regional de ensino no dia 24 de janeiro. O novo aterro de Samambaia foi inaugurado hoje. A obra custou mais de 44 milhões de reais. Uma lei que já está em vigor desde 2014 determinou o fechamento de todos os lixões do país.
O problema é que vai levar ainda pelo menos mais um ano até que o lixão da estrutural seja completamente desativado. A inauguração do aterro sanitário de Brasília, em Samambaia, foi feita em clima de comemoração. Uma conquista para o meio ambiente depois de décadas de espera. O espaço de 760 mil metros quadrados tem vida útil estimada de 13 anos e capacidade para comportar mais de 8 milhões de toneladas de rejeito. A construção é dividida em 4 etapas. A primeira tem 110 mil metros quadrados de área de aterramento. São 900 toneladas por dia inicialmente, que é um terço do lixo de Brasília. Eles estão vindo prioritariamente das usinas de tratamento da Ceilândia, da Asa Sul e das estações de transbordo e triagem de Sobradinho e de Braslândia. Mas, ao contrário do que a população do Distrito Federal espera, a abertura do aterro sanitário de Brasília não significa o fim imediato de um grave problema ambiental que a capital enfrenta há anos. O rejeito que será colocado aqui representa apenas 1/3 do material coletado em todo o Distrito Federal. Ou seja, pelo menos por enquanto, o lixão da estrutural vai continuar. Nós teremos, no meados de 2018, a possibilidade real de efetivamente encerrar as operações do lixão. E por falar em reciclagem, outro problema: a coleta seletiva em 14 regiões não está sendo feita. Em algumas cidades, o serviço não é realizado desde 2015. A nossa proposta agora, no segundo semestre, nós já reformulamos o modelo de coleta seletiva da cidade. Então a gente está lançando um novo edital agora, tem audiência pública sexta-feira, dia 20. E a gente deve ter essa contratação feita no segundo semestre, com um novo modelo de coleta seletiva atingindo todas as regiões administrativas, mas de modelos diferentes, né? Mas nem todos que estavam no evento viam no aterro uma solução. Este morador de Samambaia questiona o local escolhido para o aterro. Todo o Distrito Federal vai pagar esse preço, e preço caro. Não somos contra o aterro sanitário, queremos o aterro sanitário sim, mas ele tinha que ser ficado longe da nascente de água e longe dos pés de buriti. Foi feita a supressão vegetal com autorização do órgão ambiental do IBRAM. Para isso foi assinado um termo de compromisso ambiental e florestal. Quanto à questão de nascentes, né, se fala muito das nascentes aqui, nós temos um estudo de impacto ambiental aprovado pelo IBRAM demonstrando que aqui não tinha nascente. O que você, ao invés de nascente que tinha aqui, era refluxo de água que vinha de montante e com uma área muito argilosa, impermeável, ela subia aqui. Mas ela é infiltrada lá em cima, não eram nascentes não. Olha, o aterro sanitário é uma conquista importante da cidadania. Chega com atraso, mas finalmente Brasília sai da lista vergonhosa de cidades que não cumprem a lei dos resíduos sólidos para a extinção dos lixões. Mas é muito triste que Brasília continue refém de catadores, usados inclusive como pretexto para atrasar essa obra. E por causa deles, somente será usado 1/3 do aterro sanitário de 44 milhões de reais, porque a prioridade, afinal, não é a saúde pública nem o meio ambiente, mas a conveniência dos catadores. Em vez de requalificar e realocar essa gente no mercado de trabalho digno, fizeram a opção pelo atraso, pela demagogia, pela criação de mais um curral eleitoral, tratando catadores como se fossem servidores públicos, pagando-lhes inclusive salários que apenas estimulam uma atividade degradante em vez de extingui-la. A polícia foi recebida a pedradas por moradores do Itapuã. O grupo não queria que um menor acusado de roubo fosse apreendido. O caso foi no último dia 8, mas só agora as imagens foram divulgadas nas redes sociais. Veja. A imagem feita por um morador da quadra 318 do Itapuã mostra toda a ação. Um policial militar tenta mobilizar o menor que resistia à apreensão. Rapidamente, um grupo cerca o policial. Outro PM tenta controlar a situação com spray de pimenta, mas em vão. Outra filmagem mostra os policiais dentro da viatura. Foi aí que o PM deu um tiro para o alto. Mas o disparo não intimidou. Pelo contrário, um homem abriu o carro para o menor fugir. Desce, parceirado, de novo, Piauí! As cenas de conflito só terminam quando outro rapaz joga o que parece ser uma pedra na viatura. Em nota, a Polícia Militar informou que a viatura não foi danificada. O menor acabou liberado e o dono do comércio assaltado não fez a ocorrência. O racionamento em esquema de rodízio entra no segundo dia. 9 regiões amanheceram hoje sem água.
As regiões de Vicente Pires, Colônia Agrícola, Samambaia, Vila São José, Jockey, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria entraram nesta terça-feira no calendário dos cortes do Plano Emergencial de Racionamento. O ciclo será de 6 dias, o primeiro com interrupção completa, 2 dias com menos água nas torneiras e 3 de fornecimento normal. A medida atinge 1.800.000 moradores da capital. Ceilândia, Recanto e Riacho Fundo 2 foram as primeiras cidades no rodízio de corte. Vale lembrar que o racionamento acontece em todas as regiões administrativas abastecidas pela barragem do Descoberto. Por esse motivo, por enquanto, o plano piloto não entra no regime de racionamento, já que é abastecido pelo reservatório de Santa Maria. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. Pois é, o racionamento continua em outras regiões do DF essa semana, mas a CAESB faz um alerta. Muita gente está armazenando água em casa, o que, segundo a companhia, pode aumentar ainda mais o consumo. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Nunes. Rodrigo, boa noite para você. Qual que é a recomendação da CAESB? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A recomendação é usar essa água estocada aí com cuidado e consciência. Isso porque o uso desregrado dessa água estocada pode ocasionar um aumento do consumo médio e aí não resolve em nada a situação. O presidente da CAESB pediu calma à população neste momento e deu dicas para a população superar aí e passar por esse rodízio do racionamento. Veja agora. O uso racional da água é algo que veio para ficar. A gente precisa mudar a nossa cultura, né? Eliminar desperdício, acho que tem que reduzir, por exemplo, diminuir a extensão do banho, né? É importante. A máquina de lavar roupa, a gente utilizá-la sempre com toda a sua capacidade plena, né? Se tem uma máquina de 10 quilos, vamos colocar 10 quilos de roupa, né? São pequenas ações, mas que elas, no conjunto, todo mundo somado ajuda muito. Carol, agora quem utiliza a caixa d'água para estocar água precisa ficar atento a alguns detalhes, como, por exemplo, não utilizar essa água aí para consumo próprio, não pode beber e nem, por exemplo, usar para fazer alimentos, cozinhar. Não pode utilizar essa água para evitar problemas aí. Maurício Ludovici garantiu ainda que não há previsão para o fim do racionamento. E a melhora do nível dos reservatórios depende aí da volta da chuva e de uma chuva forte com frequência. O nível do Descoberto apresentou uma melhora, viu? Hoje está com 19,63%, mas a situação é considerada crítica ainda. Agora, a previsão aí é de chuva para os próximos dias. Amanhã a temperatura deve variar entre 17 graus e 27 graus a máxima durante o dia. A previsão de chuva e a Defesa Civil soltou um alerta aí, alerta amarelo de ventos que podem chegar até 60 km por hora aqui na capital, em todo o Distrito Federal. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Veja a seguir, Ministério Público denuncia policial civil que atirou em criança por 3 tentativas de homicídio. No próximo bloco do Band Cidade, até já.